Imagine ser obrigado a assistir sem poder virar o rosto, sem poder sair da sala, sem poder fingir que não está vendo diante de você um imperador acima de qualquer lei, consumando um casamento que nunca deveria ter acontecido. A noiva carregava no ventre uma criança com mais de 6 meses de gestação, um escândalo por si só, mas isso era apenas o começo. Esse casamento já era considerado impuro antes mesmo de começar, e o que veio depois levou Roma ao limite da insanidade. Essa é a história de um imperador que transformou o poder em espetáculo, e de uma noite que muitos tentaram apagar da história. O pior você vai descobrir nos próximos minutos. Não saia do vídeo, inscreva-se agora para ajudar o canal a crescer, ative o sino de notificações, deixe seu like e comente, porque histórias como essa não aparecem 2 vezes. Existe uma noite na história de Roma que jamais deveria ser lembrada, uma noite que não aparece nos livros escolares, que não sobreviveu nas versões populares dos cronistas clássicos, se que durante séculos foi mantida trancada em arquivos inacessíveis, longe de olhos curiosos, protegida pelo silêncio e pela censura deliberada. Uma noite tão perturbadora, tão humilhante e tão reveladora sobre o verdadeiro rosto do poder absoluto, que o próprio Império Romano tentou apagá-la da memória humana, como se, eliminando registros, pudesse eliminar o horror. Mas Roma falhou, porque a história sempre deixa rastros, porque testemunhas escrevem, porque fragmentos sobrevivem e porque alguns horrores simplesmente se recusam a permanecer enterrados, esperando pacientemente o momento de voltar à luz. Hoje você vai ouvir o que realmente aconteceu em um casamento imperial, um casamento que nunca foi sobre união, nunca foi sobre amor e nunca foi sobre tradição. Foi ritual, foi espetáculo, foi uma encenação brutal de poder absoluto, uma demonstração pública de que nenhuma lei, nenhum costume, nenhuma moralidade existia acima daquele homem, o imperador Calígula. E no centro de tudo isso havia uma mulher cercada por homens poderosos, por deuses de mármore e por leis que não a protegiam. Uma mulher que não teve escolha desde o primeiro momento e cuja história foi quase apagada junto com o nome daquele que a destruiu. Existem documentos que oficialmente não deveriam existir, textos que sobreviveram não porque foram aceitos, mas porque foram escondidos nos arquivos mais restritos da Biblioteca Vaticana. Repousa a cópia de um manuscrito medieval datado do século IX, um texto preservado com extremo cuidado, porque carrega fragmentos ainda mais antigos atribuídos ao círculo de Suetônio, o historiador oficial dos imperadores romanos, um homem que viu, ouviu e registrou aquilo que Roma depois tentou negar. Mas há um detalhe inquietante: essas passagens não aparecem nas edições conhecidas de A Vida dos 12 Césares. Não foram perdidas pelo tempo, foram removidas, cortadas, suavizadas palavra por palavra, porque descrevem algo que o Império não queria que sobrevivesse, algo que não combinava com a imagem que Roma precisava deixar para o futuro. Nelas não há glória, não há honra, não há grandeza, apenas o registro frio e perturbador de um evento que ultrapassou todos os limites conhecidos. Esses fragmentos narram o casamento de Caio Júlio César Augusto Germânico, o homem que a história lembraria como Calígula. Mas o que aconteceu naquela noite de janeiro do ano 40 não foi uma cerimônia, não foi uma união, não foi um rito sagrado, foi algo muito diferente. Foi um aviso silencioso e brutal de até onde o poder absoluto podia ir quando ninguém era capaz de dizer não. Antes de entender o horror daquela noite, é preciso conhecer quem estava destinada a vivê-lo. O nome dela era Melonia Cesonia, uma mulher que a história quase reduziu a nota de rodapé, mas cuja vida foi atravessada pelo pior tipo de poder. Ela nasceu nos primeiros anos do Império, em uma família senatorial de importância secundária. Não era plebe, não vivia à margem, mas também não possuía influência suficiente para se proteger. Quando o destino decidiu olhá-la de perto, Cesonia existia naquele espaço,
Perigoso entre a elite e a vulnerabilidade. Quando Calígula notou, ela já não era jovem pelos padrões romanos, tinha pouco mais de 3 décadas de vida, uma idade considerada tardia para o casamento. Em uma sociedade obcecada por juventude e aparência de pureza, ainda assim as fontes antigas concordam em algo inquietante. Sua beleza permanecia intacta, discreta, mas marcante, suficiente para atrair o olhar mais perigoso de Roma. Ela já havia sido esposa, já conhecia o peso das convenções, tinha uma filha e circulava entre os círculos mais altos da capital, acreditando talvez que ali estava segura, até a noite em que tudo mudou. Foi no final do ano 40, durante um banquete no Palácio Imperial. Entre música, vinho e risos calculados, que Calígula viu, e naquele instante invisível para todos ao redor, o destino de Cesonia foi selado, porque Roma já havia aprendido uma lição cruel. Quando Calígula desejava algo, não existia recusa, não existia fuga e não existia misericórdia para entender o que estava prestes a acontecer. Necessário encarar quem realmente era o homem que comandava Roma. Quando Calígula chegou ao poder, ele assumiu o trono envolto em expectativa, celebrado como herdeiro legítimo, como esperança de estabilidade, como alguém que devolveria ordem e grandeza ao império. Multidões comemoraram, o Senado se curvou e por um breve instante Roma acreditou que o pior havia ficado para trás, mas essa ilusão se desfez com rapidez assustadora, porque Calígula não era um governante comum. Ele não reconhecia limites morais, políticos ou humanos. Em poucos meses, seu comportamento começou a revelar algo mais profundo e mais perigoso. Em apenas 3 anos, o que se viu foi uma escalada contínua de excessos. Senadores passaram a ser acusados de traição sem provas, julgados em processos vazios, executados apenas para alimentar o clima de medo. Calígula deixou claro que a vida da elite romana estava em suas mãos. Ele começou a se declarar um Deus vivo, não como metáfora política, mas como afirmação literal, exigindo culto, reverência e obediência. Templos foram erguidos não aos deuses tradicionais, mas a ele próprio, e cidadãos foram forçados a adorar. Sob ameaça de punição, ele transformou o Senado em objeto de escárnio ao anunciar que pretendia nomear seu cavalo como cônsul, um gesto calculado não para governar, mas para humilhar, para mostrar que as instituições mais antigas de Roma não significavam nada diante de sua vontade. A humilhação pública tornou-se sua forma favorita de exercer poder. Homens respeitados eram ridicularizados em banquetes, mulheres eram expostas como propriedades, e o constrangimento alheio passou a funcionar como entretenimento pessoal. Seus 3 casamentos anteriores refletiam essa mesma lógica de domínio. Nenhum terminou de forma digna. Alguns acabaram em divórcios forçados, outros em exílio, e alguns em morte silenciosa. Calígula não via relações humanas como laços, mas como instrumentos descartáveis. Ele não governava por leis, nem por tradição. Ele dominava pelo medo, pela imprevisibilidade, pela certeza absoluta de que ninguém ousaria enfrentá-lo. E foi dentro desse cenário que Milonia Cesonia cruzou seu caminho. Quando ele a viu, não pensou em afeto, não pensou em desejo romântico, muito menos em companhia. Ele não a quis como amante escondida nas sombras do palácio, como tantas outras mulheres da elite. Ele a quis como esposa, um título oficial, uma posse pública, um troféu vivo destinado a mostrar a Roma que até o casamento podia ser capturado, distorcido e transformado em espetáculo. Quando estava nas mãos de um imperador que não reconhecia limite, a partir do dia seguinte ao banquete, destino de Cesonia deixou de pertencer. Mensageiros imperiais atravessaram Roma levando ordens seladas. Não havia convite, não havia negociação, havia apenas convocação direta, e todos sabiam o que isso significava. Recusar não era opção, recusar era traição, e traição sob Calígula tinha um único desfecho: a morte. Cesonia foi levada ao palácio e ali permaneceu nos meses seguintes, mas não como esposa respeitada,
Nem como figura protegida pelo título imperial, ela passou a viver como extensão da vontade do imperador, um objeto incorporado ao cenário do poder. Calígula não a escondia, ao contrário, fazia questão de exibi-la, levava a eventos militares vestida com armadura de legionário, capacete incluso, obrigando a desfilar diante das tropas como se fosse parte do espetáculo. Ria, enquanto soldados murmuravam insultos contidos demais para serem ditos em voz alta, mas claros o suficiente para ferir. Segundo cronistas antigos, ele apresentou-no a senadores, embaixadores estrangeiros, não em momentos privados, mas deliberadamente em ambientes de recepção, descrevendo seu corpo em voz alta, avaliando cada detalhe como quem comenta uma obra rara ou um animal exótico. Não havia desejo ali, não havia intimidade nem prazer compartilhado, havia domínio, havia humilhação calculada, havia mensagens silenciosas de que até os corpos da elite pertenciam a ele. Cesonia deixou de ser pessoa, deixou de ser mulher, deixou de ser esposa, e passou a existir apenas como propriedade viva, um símbolo de até onde o poder de um imperador podia ir quando ninguém era capaz de detê-lo. Em dezembro do ano 40, Cesonia descobriu que carregava em seu ventre uma criança, uma vida que ainda não havia nascido, mas que já transformava completamente seu destino e criava um problema político de proporções enormes. Um filho legítimo de um imperador não era apenas escândalo, não era apenas fofoca de corredores palacianos, era risco dinástico, risco de confusão, de sucessão, de questionamento de poder. Calígula, ao receber a notícia, não hesitou nem refletiu sobre sentimentos nem sobre tradição, tomou uma decisão definitiva. Haveria casamento, mas não um casamento como a Roma conhecia. Não seria cerimônia convencional, não. Haveria discrição, não haveria honra. Seria um ato que deixaria claro para todos quem mandava e quem obedecia. O casamento foi marcado para 23 de janeiro do ano 41. Cesonia estava visivelmente no 7º mês de gravidez, algo que, na rígida sociedade romana, era impensável. Casar uma mulher grávida era admitir publicamente que ela já havia sido utilizada e que seus desejos ou reputação não importavam. Mas Calígula não ignorava os costumes, ele os desprezava, ele os zombava. Ele queria que todos vissem e entendessem cada detalhe que a sociedade romana tentava esconder, cada quebra de norma, cada violação de expectativa. E naquele dia o ritual começou como se nada fosse diferente. Cerca de 200 pessoas foram forçadas a comparecer, senadores, funcionários da administração, guarda pretoriana. Ninguém ousava faltar, todos sabiam que a ausência significava perigo. Cesonia entrou, vestida como noiva virgem romana, túnica cor de açafrão, véu laranja, cabelo arrumado no estilo das vestais pura, em símbolo, mas negada pela barriga evidente sob o tecido. Uma contradição visível para todos os presentes. O ritual teve início seguindo o script tradicional: oferendas aos deuses, preces antigas, pão sagrado compartilhado, uma aparência de normalidade e solenidade, até que Calígula interrompeu tudo que até então parecia ordinário. Deixou de existir e o silêncio e a tensão anunciaram que nada daquela cerimônia seria normal, que a noite reservaria horror e demonstrações de poder que jamais seriam esquecidos. O silêncio tomou a sala como um manto pesado e denso, e então ele falou com voz firme e fria diante de todos os presentes: o casamento não está completo enquanto não for consumado. E em seguida pronunciou a frase que congelou cada respiração, cada olhar, cada coração: será consumado agora. As portas foram fechadas, guardas tomaram posição e ninguém ousaria sair. Calígula conduziu Cesonia até o leito cuidadosamente preparado. Nada ali era improviso, cada detalhe havia sido planejado, e o que
Se seguiu não é descrita em detalhes gráficos nos manuscritos, mas todos deixam claro o essencial, foi público, foi completo e durou tempo suficiente para que ninguém pudesse fingir que não estava acontecendo. Alguns senadores tentaram desviar o olhar, mas foram forçados a assistir à violência. Ali não era apenas física, era psicológica, social, total. Para Cesonia foi a aniquilação final de qualquer dignidade. Para as testemunhas foi uma violação forçada que as transformava em cúmplices de algo que jamais poderia ser esquecido. Para Calígula foi a prova de que não existiam limites. Quando tudo terminou, ele simplesmente se levantou, se vestiu e convidou todos para o banquete nupcial como se nada tivesse acontecido. Muitos estavam nauseados, outros tremiam. Cesonia foi levada para ser lavada, vestida e sentada à mesa. Não falava, não reagia, comia apenas quando ele colocava comida em sua boca. Uma testemunha descreveu seu olhar como de alguém que já não estava mais ali. Nos meses que seguiram, nada mudou. Ela foi exibida em execuções forçadas, assistir decapitações, levada a treinamentos militares, avaliada publicamente como mercadoria, uma escrava próxima. Ela teria dito: ela morreu naquela noite, o que restou foi apenas um corpo obediente. Em 24 de janeiro do ano 40, apenas um dia após o aniversário daquele casamento, Calígula foi assassinado. 30 golpe de faca. Cesonia não tentou fugir, foi morta rapidamente. Sua filha, ainda bebê, foi esmagada contra uma parede. A linhagem acabou ali. O Senado decretou damnatio memoriae. Estátuas foram destruídas, registros apagados, textos censurados. Roma queria esquecer, mas fragmentos sobreviveram em cartas privadas, crônicas bizantinas, manuscritos monásticos. A verdade resistiu. Isso não foi loucura isolada, foi o resultado lógico do poder absoluto, sem limites, quando não há freios, quando ninguém pode dizer não. A humanidade deixa de existir. Milonia Cesonia não teve escolha em nenhum momento, do primeiro olhar até a última faca. E essa é a parte mais perturbadora. Se histórias como essa, verdades que o poder tentou censurar, te interessam, inscreva-se no canal, ative o sino, deixe seu like e comente qual outro episódio obscuro da história você quer que a gente revele aqui. O que foi enterrado sempre volta à luz. Até a próxima investigação.